Dá para anular esse jogo do Fluminense com o São Paulo, com essa jossa desse VAR, que agora nem o juiz ouve mais? Oi, Marília, tudo bem? Prazer falar contigo, Casão, Bodão, Renan. Eu acho que há um erro claro de direito. Para mim, é um outdoor do que é erro de direito, né? A gente sempre se pergunta, mas quando o erro de direito vai acontecer no futebol? Porque o juiz sempre pode dizer que ele interpretou de uma maneira diferente, que ele não viu 12 jogadores em campo num time e 11 no outro, que ele contou errado, e aí passa a ser erro de fato e não erro de direito. Mas aí, com o VAR, me vem a confirmação e a certeza de que há um erro clássico de direito. Ele não aplica a regra do jogo, mesmo sendo apontado a falta e ele sabendo que ele precisaria apitar a falta. A questão para mim que fica, e que eu acho que não vai adiante, é uma questão processual. É a questão do prazo. Porque a gente tem lá no artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva o fato de que o clube interessado, e aí pode ser o São Paulo, que entrou com a notícia de infração agora, ou poderia ser o Corinthians, ou poderia ser o Grêmio, poderia ser o Cuiabá, ou poderia ser o Atlético Goianiense, qualquer time que está brigando para não cair poderia ter entrado com uma notícia de infração logo depois desse jogo. O CBJD traz que o clube interessado deve entrar com um pedido de anulação da partida, com base no 259 do CBJD, no prazo de até 48 horas após a divulgação da súmula. Acontece que essa regra do CBJD, Marília, é lá de 2009, não existia o VAR. Então, no meu entendimento, de uma leitura mais extensiva, o VAR e o áudio é importante para a súmula e para a documentação do jogo. O prazo passaria a contar quando da divulgação do VAR. Porque o São Paulo não teve acesso, nem o Corinthians, nem nenhum clube, até a divulgação do VAR, que vem a confirmação desse erro de direito, ou praticamente a confirmação do erro de direito, né, desse entendimento. Então, passaria a contar a partir da última sexta-feira. E o prazo, o São Paulo estaria dentro do prazo para apresentar a notícia de infração. Eu acho que a discussão vai ficar aí, porque o erro de direito me parece muito claro. Agora, a gente tem que ter na cabeça, isso é fundamental a gente sempre esclarecer, quem acompanha futebol, é que é raro um tribunal esportivo anular uma partida de futebol, uma partida de vôlei, uma partida de basquete. Por quê? Porque tem um princípio muito importante do direito, que é o princípio da estabilidade das competições, o pró competizione. Ainda bem que é assim. Senão a gente estaria sempre discutindo na segunda-feira, vocês teriam que me trazer sempre na segunda, porque a gente discutiria o jogo e depois o que o tribunal vai decidir. A gente teria sempre um terceiro tempo no tribunal. Por isso que não se anula a partida de futebol. Agora, o regulamento traz possibilidades. Manipulação de resultado, caso Edilson Pereira de Carvalho, 2005. Interferência externa com prova cabal e irrefutável, ou seja, a gente consegue comprovar de maneira irrefutável e incontestável de que alguém fora da arbitragem informou a arbitragem de um pênalti. Nunca se conseguiu fazer isso. Teve aquele episódio, o Casão estava comentando a final do Campeonato Paulista do Palmeiras, que disseram que houve uma interferência, que se avisou a arbitragem de que foi pênalti para o Palmeiras, e em função disso o Palmeiras teve um pênalti, mas nunca se conseguiu comprovar de maneira irrefutável, por mais que houvesse indícios de que isso aconteceu, e por isso a partida não foi anulada. Então, para mim, existe um caminho. Agora a questão vai ser processual, porque erro de direito, ou então se tira da regra do jogo, do CBJD, de que erro de direito da causa anulação de partida. Porque, para mim, esse é um outdoor. Renan, queria que você falasse um pouquinho, só para explicar rapidamente para quem não está a par, no São Paulo e Fluminense, no lance do primeiro gol do Fluminense, o juiz dá uma vantagem e uma falta do Caleri no Thiago Silva, o Bandeira faz lá um movimento assinalando que ele também está vendo falta na jogada, mas o juiz não apita e faz o movimento de vantagem, né? Ele mesmo diz que deu vantagem. Na sequência, na jogada, sai o gol do Fluminense. A jossa do VAR agora tem no Brasil, uma recomendação de, ao analisar todos os jogos, voltar no início da jogada, não importa se foi anteontem. E como foi nesse caso, volta e a jogada começa numa falta clara, porque no futebol não se põe a mão, a não ser para bater lateral. E aí o juiz vai no VAR e mesmo sendo comunicado a ele que ele tinha dado vantagem, que o jogador põe a mão na bola, ele repete, sim, eu dei vantagem, gol legal. Portanto, o erro de direito está aí, como disse o Andrei muito bem, um outdoor de erro de direito, porque ele precisa conhecer a regra e ele não aplicou a regra. Se tem uma falta, tem que ser anulado o gol. Renan, intramuros no São Paulo, há
esperança que isso de fato aconteça? Não, assim, Maria. Boa noite para o Andrei. Assim, o problema do prazo também é o prazo de calendário, né? Aonde que traria de novo esse jogo para, se fosse de fato anulado? E para dar minha opinião, não foi nem falta, nem do Caleri, nem do Thiago no lance. É uma vergonha a arbitragem, é uma vergonha o VAR, quem opera o VAR é uma vergonha. Né? E se tem alguma coisa, André, em relação a isso também, a prazo para se fazer um novo jogo, se for anulado, né? Porque isso também, no futebol brasileiro tem que ser levado muito em consideração, né? A Marília sabe bem disso, vocês sabem bem que acompanham bastante futebol. A gente briga por uma justiça esportiva independente, ela por força de lei ela é independente, é o que traz a nova Lei Geral do Esporte, é o que trazia a Lei Pelé. A gente sabe que no mundo jurídico, né, na esfera estatal, a questão política ela é muito importante, ela é decisiva, e no mundo esportivo a questão política também acaba pesando. Claro que essa questão do calendário também é importante. Agora, quando a gente tem um erro claro, como eu defini aqui, ou como eu entendo, um outdoor de erro de direito, e a gente tem na regra do jogo, no CBJD, que é o documento maior da Justiça Desportiva, a possibilidade não, a determinação de se anular uma partida por erro de direito, a gente não anula, aí é melhor tirar essa regra do jogo, é melhor mudar o CBJD e dizer que, olha, nem erro de direito a gente anula a partida. Agora, isso precisaria ser respeitado, porque o juiz precisa respeitar a regra do jogo, né, Marília? Precisa. Andrei, claro, deixa eu só dizer uma pergunta, porque obviamente a legislação não é viva. Então, o processo é de 2009, né? A regra é de 2009 sobre o pedido de anulação, e o VAR passou a valer em todo o Campeonato Brasileiro em 2019. Existe, obviamente, tem que existir um primeiro caso de estabelecer que a partir de agora esse prazo é pós-VAR, porque a publicação do VAR no dia seguinte, ele traz provas que ajudam a eventual vítima. Você não pode ter uma prova postada depois que proteja, não estou falando do Fluminense, não, que proteja esse lixo dessa comissão de arbitragem. Prova-se de que a comissão de arbitragem erra e ninguém vai fazer nada porque a comissão de arbitragem posta quando ela quiser, porque senão agora, a partir de agora, você vai ver. O VAR vai ser sempre 72 horas depois. Ninguém mais vai postar áudio de VAR nunca com medo que aconteça a mesma coisa. A minha leitura, eu faria uma leitura mais extensiva, entendendo que a regra é de 2009, o VAR vem depois, e o VAR é um elemento importante para a súmula, para a documentação do jogo, e o prazo passaria a contar a partir da última sexta-feira. Levaria, então, para a questão de mérito, e entendo ser um erro de direito. O que traz o CBJD sobre erro de direito? A anulação de partida, anularia a partida. O que eu acho que vai acontecer? Essa questão processual vai brecar o processo. Vai brecar o segundo momento do processo. Eles vão interromper ali. Vamos dizer que o prazo, o CBJD é bem claro com relação ao prazo, 48 horas após a apresentação da súmula. E o que eles vão fazer? Vão mudar o regulamento lá na frente, vão dizer que a partir de agora o prazo vai ser a partir da divulgação da súmula /VAR, áudio do VAR. Eu acho que vai acontecer isso, viu, Casão? Então, eu queria falar o seguinte. Primeiro, é a primeira vez que tem que o professor que vai dar uma aula sobre futebol, que vai dar o exemplo do erro de direito, tem na mão para mostrar alguma coisa, não é só teoria, né? O cara tá dando uma aula, assim, ó, agora eu vou falar sobre erro de direito numa partida de futebol. Então, é quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece aquele outro. Hoje não. Hoje ele tem o exemplo. Não é só um outdoor, é um exemplo de uma aula do que é erro de direito. Na minha visão, tem que ser anulada a partida. Não importa o calendário. O calendário não é problema. Não é problema do São Paulo, nem do Fluminense, que tem o calendário extenso assim. Se teve um erro de direito, se for comprovado, está comprovado, né? Tem a questão da diferença do tempo de manifestação da vítima, né? Que você falou, 2009 tem uma regra, né? E agora tem o VAR, então o VAR foi feito sexta-feira. Teoricamente, o São Paulo estava no tempo certo. Então, se tem isso aí comprovado, tem que voltar ao jogo. O problema de arrumar uma data é da CBF. Os times não podem ficar reféns de erros de arbitragem, erros de direito, porque o calendário está cheio. Senão, cara, acabou. Se não cumprir a lei por causa do calendário, acabou. Qualquer erro de direito, o árbitro está livre.
O árbitro está livre. Ninguém vai poder condenar o árbitro por qualquer outro erro. Qualquer outro erro. Se ele dá se o gol foi impedido e ele não dá impedimento e não quer ir ver o VAR, ninguém pode reclamar dele. Não pode ir para a geladeira por causa disso. Se o cara não vai para a geladeira, se não anula o jogo por causa de um erro de direito desse, é a minha visão. Agora, eu não sou advogado como você, né, Andrei? Mas... Bodão, quer dar seu pitaco final? Erro de direito. Erro de direito claríssimo, como muito bem explicou o companheiro Andrei. Muito bem, brilhante como sempre. Erro de direito claríssimo. Acho que o jogo tinha que ser anulado. Mas a minha ideia, a minha visão é que o jogo não será anulado por uma questão política. Acho que vai ter uma decisão política e prorrogar isso, a questão do prazo, jogar para frente, mexer na lei, sei lá o que vão fazer. Mas eu dificilmente um julgamento no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o medo do rebaixamento, não acredito na anulação do jogo, que deveria ser feito. Sabe que eu acho o seguinte, a gente viu nesse Campeonato Brasileiro, e essa com provas cabais, a 30ª, 40ª, 50ª reclamação de arbitragem. E ela é sempre uma indignação seletiva. Cadê a Liga Forte Futebol ou a Libra para ir à CBF e falar assim, a partir de agora, CBF, você tem que postar o VAR, então, no dia seguinte, a íntegra, para a gente saber se o serviço que você presta é um serviço bom, se o seu juiz não tem erro de direito no trabalho dele, para eu ter os recursos para poder entrar no tribunal. Porque o que a gente falou agora sobre um circo, uma cena no Corinthians, a gente vai ver no tribunal. Ora, caro doutor, não sei o que lá, vênias, etc. e tal, mas o prazo não foi cumprido. Mas o que é essencial é que a arbitragem, que tem sido assunto dia sim, dia também, porque ela é ruim, agora está escancarado que ela é ruim. E não estou falando que ela é mal intencionada, ela é ruim, não sabe uma regra básica, que o cara não pode bater, colocar a mão na bola com a bola em jogo. E a gente não vai acontecer nada, porque, veja bem, graças ao prazo que não foi cumprido pela CBF, o time está sendo prejudicado. Então, em vez de ser o Júlio Casares dando entrevista hoje o dia inteiro, eu quero o Marcelo Paes dando entrevista, o Landim dando entrevista, o Textor dando entrevista, todo mundo que já reclamou de arbitragem nesse campeonato tem que falar, o São Paulo está sendo prejudicado, porque vocês não postam o VAR. E não porque o São Paulo não viu que foi prejudicado, porque o lance foi reclamado na hora. Mas a prova do som e do que o juiz falou, a CBF postou, veja só, 5 dias depois do jogo. Nossa, que conveniente. Andrei, adoro ser sua aluna, obrigada, você está sempre convidado a voltar. Não com essa roupa dessa cor, você vê que todo mundo bonito aqui, meio preto, meio branco, mais ou menos. É mais ou menos, mas é porque o produtor desse programa, Maurinho Sador, ele é clubista, põe você de qualquer jeito. Obrigada, Renan, que aprendeu lá como bem bonitinho no programa. Obrigada, Bodão. Obrigada, Casão. Amanhã a gente está de volta às 6 da tarde para fazer a musiquinha. Porque ter seleção brasileira vai acabar a data FIFA. Um beijo para vocês e até amanhã. Qual?